Olá, aqui é o Carlos Eduardo Meirelles de Oliveira. Eu sou aluno do curso de graduação em agronomia na Universidade de Brasília. E aqui eu vou apresentar a minha iniciação científica, que é uma extensão de um outro PIBIC que eu fiz, e é intitulado Monitoramento da Umidade dos Solos em duas unidades da superfície geomorfológica do Distrito Federal, por meio de geotecnologias. Tive como orientadora a professora doutora Mariluza Pinto Coelho Lacerda, e como colaboradores o Dr. Manuel Pereira de Oliveira Júnior e meu colega de graduação João dos Santos Gonçalves. Dando uma introdução ao assunto, o teor de umidade do solo ele é considerado um indicador de mudanças climáticas. No balanço hídrico, os solos são o meio pelo qual as águas das chuvas abastecem os lençóis freáticos. Então, esse trabalho aqui teve como principal objetivo a coleta de amostras para análise de umidade dos solos em pontos de duas superfícies geomorfológicas do Distrito Federal, na Fazenda Água Limpa, fazenda da Universidade de Brasília, e teve como fim auxiliar o monitoramento da umidade do solo das diversas classes de solos do Distrito Federal, mediante a espacialização do índice de umidade dos solos. A metodologia, a gente teve primeiro um estudo prévio, né, onde a gente teve consulta material cartográfico, referências sobre propriedades dos solos, geotecnologias, principalmente sensoriamento remoto, e assim foi possível dividir a região em duas unidades da superfície geomorfológica, e determinamos 17 pontos de amostragem. A primeira superfície ela foi subdividida em pontos 1, 2, 3, denominados pontos do mirante, pontos 4, 5, 6, pontos do caminho adutora, e por fim os pontos 7, 8 e 9, que foram denominados pontos da mina d'água. Já na segunda superfície, a gente teve os pontos 1, Pomar, 2, Observatório, 3, Estrada Moa, 4, Ribeirão do Gama, 5, Reflorestamento, 6, Olho d'Água da Onça, 7, Plintossolo, Áplico e 8, Gleissolo. Essas denominações foram pontos da Fazenda Água Limpa que nos facilitaram a chegar a esses pontos e identificá-los. A segunda parte da metodologia foi fazer a amostragem, né? A gente realizou a coleta das amostras. Aqui a gente tem um exemplo dessas amostras que foram coletadas, certo? Que foram passadas por análises físicas e químicas e determinação de umidade do solo. E esses dados obtidos de umidade e de densidade dos solos, eles foram destinados à estruturação de um banco de dados em um SIG, né, um Sistema de Informações Geográficas. Aqui a gente tem nossos resultados, né, que a gente verificou que os solos posicionados nas proximidades da borda da primeira superfície, eles apresentaram textura mais arenosa, principalmente nas regiões de declividade mais acentuada, e o teor de umidade foi menor, sendo que a densidade do solo nessas áreas foi superior às densidades de solos de textura argilosa. As áreas de textura mais arenosa, elas apresentaram cobertura vegetal menos densa, caracterizada por campos sujos e cerrados ralos. Isso se deve à pouca disponibilidade de água e fertilidade natural baixa devido ao material de origem. Já na segunda superfície, os solos apresentaram valores de densidade do solo mais baixos e teores de argila mais elevados. Isso porque nessa região, né, que tem declividades mais suaves, não há presença expressiva de quartzito e teores de umidade do solo são mais altos. Em ambas as superfícies, os solos com teores de umidade mais elevados se encontraram em regiões de nascente ou surgência próximo a nascentes. Já chegando às conclusões, a gente tem que solos de textura mais arenosa, eles apresentam menores teores de umidade e valores de densidade mais elevados, consequentemente, cobertura vegetal pouco densa. Já os solos próximos a nascentes, eles apresentaram textura argilosa, densidade intermediária e alto valor de umidade, sendo que a vegetação também se apresentou menos densa devido à dificuldade de drenagem nesse local. O excesso de água ele dificulta as trocas gasosas e a assimilação de nutrientes. Por fim, eu queria fazer agradecimento à minha orientadora, né, a professora doutora Mariluza, pela oportunidade de estar mais uma vez em um PIBIC com ela.
Eu queria agradecer aos companheiros e colaboradores, o Manuel, o Dr. Manuel, por todos os ensinamentos passados, todas as visitas técnicas que fizemos para coletagem, e também ao meu colega de graduação, João, que é o segundo PIBIC dele comigo, né? Agradecer por ele ter me acompanhado em mais um ano de iniciação científica, encarando todas as dificuldades. Também agradeço à Universidade de Brasília e todos os seus colaboradores. Muito obrigado.